Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um E Se Fosse Com Você, Engenheiro. Eu sou a Tati Ribeiro. Sou o Johnson Higueira. E na live de hoje a gente vai falar sobre adiantar trabalho ou descansar. Coisa que algumas pessoas pensam no final de semana, principalmente, né? À noite. Estender no final do expediente. Que é, né, adiantar serviço ou descansar. Porque, primeiro, falar, né, por que surgiu a ideia de fazer essa live? Primeiro porque é uma dor, né, de muitos engenheiros. Muitos, de todas as áreas. Independente de qual é a sua área de engenharia, com certeza é uma dor que, se não está em você, está em algum colega próximo a você. E a gente estava no sítio esse final de semana, realmente, né, dando uma descansada. A gente falou que precisava ir. Precisava de dar uma descansada. A gente sentiu isso, que a gente tinha que descansar. E a gente foi para o sítio. E relendo um trecho de um livro, que até está aqui, e eu vou ler daqui a pouco o trecho novo. Eu falei assim, cara, isso aqui tem tudo a ver com um monte de situação que eu passei ao longo desses 20 anos de engenharia, que é aquela sensação que se eu trabalhar um pouquinho mais agora, eu vou estar em dia. Vou quitar a semana... A pendência. E quantas vezes a gente passou final de semana inteiro no escritório, que era para poder entregar com antecedência um projeto? Eu um pouco mais atrás, antes da gente ir para esse ponto, né, de escritório, de emprego, de cliente, para poder atender tudo isso, você já teve essa sensação lá na faculdade? Sim. Ter que entregar trabalho que ficou para a última hora, aí acumulava tarefas, não só da faculdade, mas com outras tarefas pessoais, de outras áreas, que, sei lá, de hobby ou de alguma coisa assim que você já teve. Com certeza. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes isso vem lá da raiz, né? Vem lá de trás. Vem de muito mais tempo, né? E aí vem muito da questão de procrastinação. A gente procrastina, aí fica para a última hora, e aí tem que repor, tem que ficar com isso em dia, tá? Mas isso aí é uma coisa. Só que a gente leva esse tipo de pensamento até o nosso tempo de trabalho. E aí a gente começa a trabalhar. E aí eu não sei se você fica também com essa sensação de que tá pendente, tá sempre uma coisa pendente, sempre faltando, sempre precisando completar, nunca preenche. Sim, eu acho que tem dessa situação, mas também tem aquela situação de eu estou no controle, então eu já faço tudo com antecedência, já vai pelo lado contrário. Então, eu, inclusive, aproveito o final de semana para poder antecipar todo o trabalho. Só que quando você chega lá na frente, não adiantou nada de ter antecipado todo o trabalho. Porque nem tudo depende de você. E as coisas que não dependem de você não dão certo. Olha só que interessante, né? Quer dizer, você tem toda uma sequência de blocos de tarefas, e aí, na sua cabeça, você vai liberar um bloco lá na frente, porque você está adiantando ele hoje, e aí, quando chega lá na frente, esse bloco não está livre, ele está preenchido. Ele está preenchido de novo. E, às vezes, pelo mesmo projeto, pelo mesmo cliente. E por que será que acontece essas coisas com a gente? O que será que a gente está buscando? A gente está buscando ser mais produtivo, né? Muitas vezes. Muitas vezes a gente está buscando ser mais produtivo. Só que a gente não conhece muito bem
qual que é a... A gente até entende, quando se fala do conceito de produtividade, a gente até entende que uma pessoa produtiva é aquela que dá mais resultado no mesmo espaço de tempo, né? Só que a gente não entende ali no cerne da questão, né? Efetivamente o que é a produtividade. E a gente acaba achando que quanto mais eu trabalhar, mais produtivo eu serei, mais resultados eu terei, mais eu receberei. E eu fiquei pensando assim, o que pode, quais são os gatilhos que impulsionam a gente a fazer isso? Quando a gente entra para trabalhar numa empresa nova, quando a gente tem a nossa empresa e a gente conquista um cliente novo, quando a gente está almejando um posto novo de trabalho, que é mostrar serviço, né? Então, pensei assim, algumas coisas. Primeiro é essa questão de produtividade, de mostrar serviço, de mostrar a sua potencialidade. Eu acho que esse é um dos gatilhos que te leva, em algum momento, começar a ter a ideia de trabalhar um pouco mais de horas, ou seja no final do expediente, ou seja no final de semana, que é quando você vai descansar e tal. E esse eu acho que é um, né? Quando você entra numa empresa, você quer mostrar serviço, você quer mostrar que é capaz, né? E aí você faz esse tipo de ação. Esse é um. O segundo que eu pensei é a questão do medo de perder. Por medo de perder o cliente, o emprego, a oportunidade de uma nova vaga, você vai e você também começa a fazer isso. E uma terceira que eu pensei, que aí já não é você começa, é porque você continua. É porque você já criou o hábito de atuar dessa forma. E aí, tem algumas questões que precisam ser avaliadas na hora que você começa a atuar dessa forma, porque muitas vezes a pessoa começa a atuar assim, e a gente pode colocar uma situação nossa nesse caso, né? A gente está falando isso porque aqui é o E Se Fosse Com Você, e nesse quadro a gente fala coisas que passaram com a gente. E a gente te cutuca para você falar assim, e se fosse com você, no nosso caso, o que você faria, né? E a gente fez isso várias vezes. Bastante. Algumas deram resultado? Se você fosse mensurar, na sua opinião, deu resultado ou não deu resultado? Valeu a pena ou não valeu a pena? Talvez 10% tenha valido a pena, tenha dado resultado. 10%. 10%, mas não pela questão de estar trabalhando para adiantar serviço, mas de estar trabalhando em um horário quando o telefone não toca, não tem barulho de vizinhos de escritório, né? O dentista ali do lado com uma maquininha o tempo inteiro que desconcentra a gente, não tem carro buzinando na rua, no trânsito. Então, acho que talvez mais por esse lado... Você diria que por uma escolha, então? Mais pela escolha do horário mais tranquilo do que efetivamente pelas mais horas de trabalho que deram o resultado. Mas diria que talvez por horas de qualidade no final das contas. Tá. E a terceira razão pela qual as pessoas começam a fazer isso, e aí que você me lembrou agora, é para poder colocar em dia. Quando você tem muito trabalho acumulado, você sente que tem muito trabalho acumulado, você quer colocar em dia. E aí faz esse tipo de coisa. E realmente a gente já fez isso em algumas situações. Eu concordo com a Tati que uma porcentagem pequena realmente deu resultado. E no restante não. E eu comecei a avaliar o que tem de diferente. Por que esses 10% deram resultado? Né? Lógico, resultado no meu ponto de vista, ou seja, valeu a pena
ir trabalhar no final de semana, estender o horário, em vez de descansar naquele momento, e os outros 90% não deram resultado. E aí você começou a falar uma coisa interessante, que é, para começar, foi uma escolha. Sim. Uma escolha que você teve em função de determinadas condições de contorno específicas que favoreciam, aí sim, a sua produtividade. A produtividade. Porque você tinha mais foco, tinha menos distração, né? Então, consequentemente, mais concentração. Uhum. Então, tem esses fatores envolvidos aí. Sim, e eu diria que esses que deram resultado também, né? A gente tinha do outro lado os parceiros, né? Os contratantes, eles estavam trabalhando com a gente. Não estavam trabalhando contra a gente. Então, era aquele serviço que bate lá, volta aqui, mas não o bate e volta de mexe numa coisa que já está certa. Não, era assim, tem uma dúvida aqui, resolve-se a dúvida rápido e voltava e trabalhava em um conjunto, efetivamente. Aí sim, valeu a pena adiantar as coisas no final de semana, mais tarde, porque a gente sempre tinha esse bate e volta positivo, né? Muito rápido. E aí sim, aí rendia. Ou seja, entregar, no nosso caso, o resultado final, né? O projeto final era realmente positivo para todos e todos estavam empurrando o barco para o mesmo lado. Exatamente. Ter essa sensação. Inclusive o cliente máximo de pagar, que também pagava lá no correto. Dinheiro no bolso de todo mundo. Também faz muita diferença isso. Pois é. E aí, então, o que está envolvido nisso para mim? Primeiro, questão de controle. Quando você está começando a fazer esse tipo de ação, quando você decide dar esse passo para, olha, vou trabalhar um pouco mais de horas agora, nesse final de semana, eu vou ter que ir no escritório, eu vou ter que ficar em casa com o telefone ligado. Quem está no controle? Acho que, para a gente, né, esses 10% que deu resultado, eu senti que a gente estava no controle. E as nossas decisões influenciavam para o resultado final como um todo. Sim. Tanto para a gente quanto para o nosso cliente. Gente, eu estou conversando isso aqui com a Tati, a gente não combinou nada. Absolutamente nada. Pois se fosse com você, é o que a gente menos escrita. É o que a gente basicamente só põe qual é o tema e vamos bater papo na hora. Vamos conversar e vamos trazer o que a gente realmente sentiu. Isso, né? Para que porque serviu. aí vem realmente, né? E aí os outros 90%? Os outros 90% a gente secou gelo. A gente jogou final de semana fora, que a gente poderia ter descansado e ter começado a semana com muito mais gás para poder desenvolver. Porque era final de semana adiantando o serviço, achando que, olha, eu faço tudo isso agora, exatamente, porque já tinha passado, né, por experiência positiva de que eu adianto no final de semana. Porque durante a semana eu consigo atender telefone também, né, para poder resolver as coisas. E, na verdade, não acontecia, né? Chegava e ficava ali adiantando o serviço e na hora que chegava na segunda-feira, tudo tinha mudado. Vinha notícia de que na sexta-feira à noite eles tinham decidido, mas aí como já era sexta-feira à noite, não te mandavam um e-mail avisando para que a gente está mexendo. O e-mail de sexta-feira é um baita gatilho. É um baita gatilho para te estimular a trabalhar no final de semana, a perder o seu final de semana queimando a cabeça ali com o que vai ser de consequência desse e-mail, então deixa eu fazer isso. Porque vai gostar de mandar e-mail com os pepinos na sexta-feira, 5 horas da tarde, assim, lá no inferno. Engenharia tem muito disso, né? E aí a gente acaba pegando e indo trabalhar. Quando a gente é o dono, principalmente quando a gente é o dono da própria empresa, a gente é o funcionário, o diretor
o faxineiro, o office boy, o administrador e etc., a gente simplesmente fala, ok, então eu tenho que ser no final de semana, porque dia de semana minha agenda já estava programada, né? O que ia fazer de serviço durante a semana. Então, eu vou ter que adiantar essa alteração no final de semana. Com a esperança de entregar, então, bonitinho no prazo, apesar das alterações, e principalmente receber no prazo, né? Isso ainda é outra história, outra né? história, e se fosse o com receber você. é outra história. Mas aí, então, eu acho que a questão principal é quem está no controle. A hora que você decide realmente tomar essa decisão, né, de vou trabalhar mais horas, quem está no controle é você. É por uma razão específica. Você sabe qual é essa razão, né? Você sabe aonde você vai chegar tomando essa decisão. Independente se você é o dono da empresa ou se você trabalha dentro de um processo, né? Se você faz parte da cadeia, é importante na hora de tomar essa decisão saber se realmente quem é que está no controle dessa situação. Porque a pergunta seguinte é a seguinte: isso te satisfaz? Porque tem gente, cara, que está feliz da vida fazendo isso. Eu acho que durante um tempo. Eu acho que quem é processual, quem gosta de processos, quem gosta efetivamente de ser focado em tarefas, né? Durante um tempo é ótimo, porque você tá ali, você tá fazendo. E tá fazendo. Só que a partir do momento que passa um mês, passa 2 meses e você começa a não ter o retorno, o reconhecimento dessas semanas que você passou sem ter um final de semana ou trabalhando até mais tarde, aí a coisa começa a saturar. Aí a coisa começa a dar problema. Então, para você tem um limite, então. O satisfaz, pode satisfazer, sim. Satisfaz quem gosta. Você sabe, quem é focado em tarefa, beleza, tem um tanto de tarefa, vamos fazer. E a cada vez que você está riscando ali, tá ticando ali, ó, fiz, entreguei essa parte, essa outra, tá tudo pronto. Tá ótimo, fantástico. Só que a partir do momento que você começa a ver que tudo aquilo ali que você ticou, você tem que ir lá e apagar o que ticou, porque você vai ter que fazer de novo, porque teve uma alteração que não foi comunicada, uma alteração fora de época de ter alteração, aí você começa a desgastar. Porque aí, quem é focado em tarefa, fazer 2 vezes a mesma coisa no mesmo projeto ou no mesmo trabalho, porque alguém resolveu mudar a florzinha de lugar. Aí matou. Aí matou, né? Aí matou. Aí a próxima tarefa mesma tarefa feita outra vez. Feita da segunda vez, não vai com garra, não vai com ânimo. Vai com raiva. Vai com raiva. Aí você fala assim, eu tinha que ter descansado no final de semana, à noite, tinha aproveitado ir para churrasco, para pelo menos ter energia, né? Você começa a entrar em conflito. O que poderia ter feito se tivesse descansado para ter mais energia para voltar. Exato. Mas, por outro lado, tem pessoas que, quando não fazem isso, se sentem culpadas. Porque, poxa, eu tô aqui, né, à toa. Tô aqui no churrasco, tô aqui no sítio, e tenho trabalho, e tenho não sei o quê. Olha só que M, né? Que M, né? Mas é importante entender isso exatamente para ter essa clareza agora, porque na hora de que isso vier a passar, vier a acontecer, você tem como tomar a decisão de forma serena. E para isso eu coloquei mais uma pergunta aqui que vale a pena a gente entender, né? Quando você vai fazer isso, a primeira é, isso te satisfaz? Se te satisfaz, cara, beleza. Por quê? Porque se te satisfaz, quer dizer que você está no controle. Então, tem lógica. Tá? E aí entra essa questão que a Tati comentou, por quanto tempo? E aí a pergunta é,
qual é a consequência barra resultado esperado a longo prazo. Você tem que ter isso claro na sua cabeça. Porque se o resultado é a curto prazo, né, cara, entrega de projeto aqui, equipe focada, todo mundo consciente disso, você trabalha de madrugada, final de semana, feriado, entregou, liberou, pagou, né, recebeu, tá tudo certo. Tá tudo resolvido, a gente fez Curto um mês. prazo. 20 dias que eu passei o meu aniversário trabalhando, mas foi tipo, eu passei o aniversário trabalhando e o final de semana seguinte a gente estava com toda a turma que estava ali todos os dias, a gente estava comemorando. Exatamente. Porque entregou, logo na semana seguinte a gente já estava recebendo também. E deu tudo certo. E deu tudo certo. Então, acho que aqui eu vou até desmembrar essas duas questões, né, para a gente começar a avaliar. Resultado esperado é a curto prazo ou a longo prazo? Né? E a outra, né? Qual é o resultado esperado? Ou resultado ou consequência. Ter clareza das consequências. Porque, às vezes, você está dentro de um determinado sistema de engrenagens aí, onde você não quer, mas te colocam para. E aí você vai, e você vai, e você vai, e você deixa ir. E você não mede as consequências a longo prazo. E aí eu estou falando de consequência física mesmo. Né? Esse problema, muitas vezes, a pessoa não mensura e quando assusta, cara, onde é que eu estou? A coisa já foi passando, foi passando, foi passando. Então, quem está no controle, né? Isso te satisfaz, sim ou não? Quais os resultados esperados? É a curto prazo? É a longo prazo? E se é a longo prazo, quais são os resultados ou as consequências esperadas? Se são esperadas, eu estou falando que elas são mensuráveis. Eu estou falando que você tem clareza de quais vão ser. Né? Do que você está disposto a apostar aí. Né? Por exemplo, cara, peguei um cliente novo, é o primeiro projeto dele, eu quero mostrar serviço, quero não sei o quê, e aí eu vou entrar nessa onda. E é aquela história, você conquista por isso. Aí o cara vai e te dá mais um projeto. O que ele está esperando? Isso, de novo. De novo, é sempre assim. Ou mais, né? Ou mais. E aí, de repente, ele entrega 2 projetos. Né? E na cabeça dele, o que você fez ele enxergar é que... Você dá conta. Ele não está sabendo que você parou e ficou final de semana trabalhando. Não, você que tomou essa decisão. Foi você que entregou isso para ele. Tá entendendo? Como que a gente, às vezes, entra... A gente entra nesse loop. Entra nesse loop sem parar para pensar no resultado final, na consequência. Ah, mas aí eu tenho que mostrar serviço. Ok. Mas você tem clareza disso? Você tem consciência disso? Se você tem, tá tudo certo. Só não ache que você vai entregar uma coisa nível A, entre aspas, né? Considerando que nível A é trabalhar no final de semana, para poder entregar mais rápido, e depois você conquistou o cliente, ele vai querer menos do que você fez a primeira vez. Não é. O seu líder vai querer menos do que da primeira vez. Não é. Então, pare para pensar nessa consequência também. E aí vem a próxima pergunta. Qual é o limite? Porque isso tem que ter um limite em alguma hora. Porque se você não para, o seu corpo te para. Uma hora seu corpo te para. E essa é a próxima pergunta. É a próxima questão. A gente não combina dar nisso, né? A gente não combina dar nisso. Quem define o limite é você, é o seu líder, é o seu cliente ou é o seu corpo? Isso é extremamente importante. É biológico. Uma hora você para. Uma hora você para. E aí? Ou você para, ou você para. Ou ele te para, Exato. né? Exato. Ou você para conscientemente que eu paro. Chega, não vai dar. Ou o seu corpo vai te parar. Então, você para. Exatamente. Então, é preciso entender essa questão. Qual é o limite?
né? Quando você definiu ali atrás qual é o resultado previsto a longo prazo, cara, a longo prazo é uma promoção. Ok, beleza. Em quanto tempo? Daqui a quanto tempo você fazendo isso é o prazo para você ter essa promoção, esse resultado esperado? E aí, a hora que eu estava formulando essa pergunta, veio na minha cabeça, assim, cara, um filme que muita gente com certeza já viu. Aquele Clique. Sim. Né, que o cara, o Adam Sandler sai acelerando o tempo, né? Por quê? Porque ele quer chegar no resultado, porque na hora que ele chegar, aí sim ele vai ter tempo começar a viver. Ele vai começar a viver. Aí ele vai conseguir ter tempo para brincar com as crianças. Pois é. E qual que era a razão que fazia ele adiantar o tempo, não dar atenção para a família, não se preocupar com ele? Você lembra? Tem mais resultado. Não, era uma promessa que ele tinha de ser sócio, que o chefe dele... quando ele conseguisse tal coisa, ele ia ser sócio. Ele ia ser sócio da empresa. Isso, verdade. E aí, quando chega lá, o cara sempre tinha mais uma coisinha, e aquilo nunca se concretizava, e ele nunca vivia o dia a dia dele, nunca estava presença plena nas coisas que ele estava fazendo. Verdade. Lembra disso? Lembro. Agora eu lembrei, verdade. Tem alguma associação com coisa que você já viveu? Nossa, demais, né? E com certeza quem está vendo isso aqui agora já viveu isso, e a hora que relacionar com o filme vai ver que muitas vezes é assim mesmo. E por isso tão importante a questão quem está no controle. E olha que ele tinha um controle. Tinha um controle. E ele não estava no controle. Ele deixou a situação final tomar conta. Porque ele acelerava a parte que era o estressante, né? Ele acelerava para poder chegar ali no resultado. E aí chega numa determinada parte do filme que o cara tá onde? No hospital, na cama, a esposa terminou com ele, casou com o outro. Uma vida baita ferrada. Só que, felizmente, né, nos filmes, o cara, como é uma ficção, o cara volta e começa a ter a oportunidade de voltar de novo. Cara, você não tem, eu não tenho, a Tati não tem, a gente não tem essa oportunidade. E com isso estou falando, então, assim, que, ignore tudo, não faça... não trabalhe, não faça hora extra, não trabalhe no final de semana, não dê atenção para o seu trabalho, né? Assim, largue a pá para trás. Assim, largue a picareta para trás, na hora que der 6 horas, não é isso, tá? O que a gente está falando aqui é de controle, é de limite, é de quais são as consequências a longo prazo. É entender, estar consciente, isso desde a segunda-feira, né? É bom que nós estamos fazendo essa live na segunda-feira, desde quando começa a segunda-feira, você estar consciente de que eu efetivamente estou fazendo tudo, né? Para você não chegar no final de semana, não chegar ali na sexta-feira, pensar assim, nossa, mas e aquele tempo que eu fiquei no telefone vendo bobagem e não estava trabalhando, não estava produzindo? Não, que você tenha consciência e efetivamente, enquanto você estiver trabalhando durante o horário de trabalho, durante o expediente de trabalho, você esteja realmente no trabalho e fazendo o melhor que você pode. Porque aí, no final de semana, na hora que chega na sexta-feira à noite, você fala assim, pronto, eu fiz o melhor que eu pude. Você faz aquele raio-x, lembra da semana, e você lembra que você não ficou um tempão ali olhando rede social no horário de trabalho. Que você não ficou jogando seu tempo fora em conversa à toa em horário que não é horário de café, né? E aí sim, você pega e descansa. Agora, se você também, por outro lado, jogou um tanto de tempo fora, você não aproveitou, né? Você procrastinou, poxa, aí se você efetivamente não for lá e fizer alguma coisa no final de semana, no horário mais tarde, aí não é que você está adiantando o trabalho.
É diferente, né? Você está compensando. Você está compensando. Então, faça sempre de forma que você você não tem que compensar trabalho. E lembra, o adiantar trabalho tem muito a ver com o controle que você tem, né? Mas mesmo o compensar, se você está tendo que compensar trabalho porque você procrastinou, você não está no controle. Não está. Claramente não está. Não está. E aí é isso, às vezes a pessoa procrastina, fica trabalhando no final de semana, para chegar na segunda-feira e falar, não, eu trabalhei o final de semana inteiro, fiz isso, não, cara, não parei, nem dormi direito, não sei o quê. É claro, né? Não programou. Enfim. Eu acho que as pessoas que estão, né, assistindo, principalmente quem está aqui hoje na segunda-feira, né, ao vivo, sabe que a gente postou nesse final de semana que tá assim, descanso, não só descanso, a gente também estava lá trabalhando. Mas acho que aí eu falei assim, poxa, então, hipocrisia deles, né, falando que eu não vou poder descansar, sendo que eles no final de semana estavam trabalhando. É uma situação muito, mas muito diferente da situação que a gente vivia. A gente trabalha aqui, né? Normalmente vocês estão vendo a gente trabalhando aqui à noite, né? No horário que a gente está falando, que é para todo mundo estar descansando, você está com a consciência tranquila de que fez o serviço. A gente, muitas vezes, em final de semana, a gente está efetivamente adiantando o trabalho. Só que o que as pessoas não enxergam, que está do lado daí, é que muitas vezes, numa segunda-feira de manhã, a gente não está trabalhando. Muitas vezes, uma terça-feira à tarde, a gente não está trabalhando. E a outra situação, né? É a gente no controle e é um trabalho que muitas vezes a gente não sente como trabalho. E que pode se aplicar a qualquer área, desde que você sinta que é o que você quer fazer. Não tem problema nenhum. Eu vou dar um exemplo aqui. Quantas vezes eu, na área de tecnologia do concreto, adorava ir para a obra no final de semana. Por quê? Cara, era muito mais tranquilo no final de semana do que durante a semana. Não, vamos fazer o planejamento aqui. Que dia que é? Vamos concretar na quinta-feira? Não, vamos concretar no sábado. A usina vai estar mais liberada, vai ser só para você, e eu vou ter a equipe inteira, vai ser mais rápido. Tinha uma série de benefícios que eu vendia esses benefícios para o cliente, para eu ter um trabalho mais suave. Então, olha só, é a primeira pergunta. Quem está no controle? Se é você, então tá joia. Né? Se você não está no controle e não está de acordo com quem está no controle, ou não tem nem ideia de quem está no controle, aí ferrou. Exato. Então, eu queria colocar dois pontos de vista, né? O ponto de vista de você como liderado, tá? Que te pressionam, te cobram, você vai fazendo, e você acha que está adiantando, mas quando chega lá na frente, o que você adiantou está preenchido, o espaço livre que deveria ter está preenchido com alguma coisa, e sempre vai ser assim. Não tem trabalho que você vai chegar, porque eu trabalhei no final de semana, então na segunda-feira à tarde no meu trabalho, dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, eu vou ficar à toa. Impossível isso. Impossível. Você vai se sentir mal, porque as pessoas vão olhar para você e falar assim, o cara é vagabundo, não está fazendo nada. Exato. Não, porque eu trabalhei final de semana, aí eu vou ficar aqui de boa. Cara, não tem sentido isso. Não é lógico. Né? Avalie realmente. Outra coisa é, não, vou trabalhar esse final de semana aqui porque eu vou tirar uma sexta-feira livre, porque eu vou fazer uma viagem, e tá tudo combinado. Isso é outra história. A gente está falando da rotina. Da continuidade. Da continuidade do dia a dia. Então, você como liderado, né, sente essa pressão, fica tendo que compensar e começa a se sentir mal que no final de semana você não está trabalhando nem um pouquinho, porque isso vai entrando num ritmo. Uma vez é exceção, duas vezes é exceção, daí começa a terceira, a quarta, a quinta, daí a pouco isso é a rotina. A regra, daí daqui a pouco virou a regra. E aí não dá. Por outro lado, você como líder, qual é a sua posição com relação a isso? Você é aquele líder que
Não, se o cara entregou, eu posso cobrar um pouquinho mais. Se o cara entregou, eu posso cobrar mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. E daí a pouco, você colocou o seu liderado numa posição de rotina em que isso é a regra, e quando ele não faz, você fica, opa, não, o cara não fez. E aí, de repente, você está pegando uma pessoa que é hiperrealizadora, que faz tudo, consegue entregar tudo, mas você coloca ela sob tanta pressão que ela sucumbe, acaba a energia dela. Toda aquela energia que ela teria se você não colocasse ela sob pressão, porque ela normalmente já não necessita de tanta pressão, você vai fazer com que ela desmorone a energia e acabou. Então, você tinha condições de ter uma pessoa que entrega mais, inclusive, do que você precisa normalmente, só que exatamente por querer sempre mais, achar que tudo pode ser melhorado, você acaba estragando a situação e piorando. De repente não é nem questão de melhorar, é demais. Sim, melhorar em termos de quantidade de entrega. É isso que eu tô querendo dizer. E aí, sabe a frase que você começa a escutar nessa hora? Ah, fulano não é mais o mesmo. No começo vinha, trabalhava, fazia, entregava, dava conta, agora não dá mais conta, não. Ou então, você como líder está tão acostumado que é sempre assim, que se você for olhar o histórico, cara, passa muita gente pela sua mão. Porque o cara vai, entrega tudo, puf, pifa. Pifa, fui longe, hein? Foi longe. Aí o cara explode, o cara não dá conta mais. Que? Peça de reposição. Sai esse, põe outro. Aí o cara vai, aí você suga do cara, o cara explode, põe outro. Aí a sua rotina já é, assim, se para entrar um cara aqui que não trabalha final de semana, que não faz mais horas, não, aí não, esse cara não serve, ele não é válido, né? Ele não presta para trabalhar aqui. Então, essas são as duas situações que eu queria colocar, você como liderado e você como líder. Como líder, eu acho que é extremamente importante a gente ter essa visão para conseguir realmente tirar o máximo de potencialidade dos liderados com resultado e com reconhecimento. Porque a hora que você começa a apertar cada vez mais, acontece o que eu vou ler aqui no livro agora para você, que é isso aqui, ó. Nossa Senhora. Neurologistas descobriram que quando emoções e sentimentos estão prejudicados, perdemos a capacidade de tomar decisões. Então, olha só como é que os estudos científicos estão mostrando que se você trabalha e não para, sentimentos e emoções prejudicados, cara, como é que fica sentimentos e emoções de uma pessoa que todo final de semana está só trabalhando? Não tem convívio com a família, deixa os filhos de lado, não encontra com os amigos, não faz uma pausa para ele mesmo. Ou seja, coloca o cérebro dele continuamente no estado de alerta, tá? O nosso cérebro é feito para ter o estado de alerta para solucionar problemas pontuais. Cara, apareceu um leão, estado de alerta, né? Deixa eu resolver o problema. Para o seu cérebro não interessa se é um leão, ou se é o seu chefe cobrando, ou se é o projeto que deu errado, ou se é o cliente que está ligando. Para ele é indiferente, tá? É a mesma situação. Quando a gente faz isso continuamente em estado de alerta, a nossa capacidade de tomar decisão fica comprometida. E aí, como você espera que você tenha melhores resultados e mais produtividade na semana seguinte e na seguinte, se você não faz uma pausa? Os seus sentimentos e emoções estão comprometidos e aí interfere na sua capacidade de decisão. É científico isso. A gente não está falando bobagem aqui, é científico. Então, pare para pensar nisso, porque se você está fazendo isso de forma contínua, vai dar errado. É isso. Uma hora no final das contas, é isso. Uma hora acaba dando errado. Né? Mas, enfim, a gente finaliza por aqui. Acho que agora a gente finaliza por aqui, né? Então, enfim, e se fosse com você, né? E se está sendo com você, o que você vai fazer a partir de agora que você tem esse conhecimento? Ou tem pelo menos esse outro ponto de vista? Eu te convido pelo menos a
fazer um acompanhamento de 1 ou 2 semanas de como você está gestionando esse tipo de situação para realmente mensurar se está valendo a pena para você ou não. É isso aí. Essas foram as nossas experiências. Espero que possa ter ajudado você. É isso aí. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tchau.